Êxodo capítulo 20, versículo 15, e Deuteronômio 5, 19, a repetição da lei por Moisés. Estamos lendo, na sequência, à noite, o livro de Deuteronômio. Sempre lembramos, irmãos, que Deuteronômio é Moisés, nas suas últimas palavras, preparando o povo para adentrar a terra prometida. E está repetindo, em Deuteronômio 5, ele está repetindo a lei de Deus, uma repetição evidentemente necessária e também providencial. Não, nada que tem na palavra de Deus é aleatório, é sem objetivo, principalmente com o que diz respeito ao quarto mandamento. Os irmãos vão verificar que a repetição tem uma nuance muito importante no quarto mandamento. Então chegamos ao oitavo mandamento no estudo da lei de Deus. Hoje é a segunda abordagem. Na semana passada iniciamos esse estudo, que é a pergunta 140 do Catecismo Maior de Westminster. A pergunta é: qual é o oitavo mandamento? Vamos lá, Yasmin vai citar o oitavo mandamento. Não furtarás. Perfeito, não furtarás. E nós começamos mostrando que a lei de Deus é espiritual. Se irmãos estão lembrados, a gente foi falando da lei, e eu mostrei por que a lei é espiritual. O que é que os irmãos lembram da abordagem que nós fizemos? A abordagem introdutória. Por que a lei de Deus é espiritual? Porque essa pergunta foi: por que a lei de Deus não é simplesmente um código moral? A gente diz a lei moral de Deus, né? Por que não é simplesmente um código moral? Um código que diz respeito àquela sociedade, naquela época, naquele tempo. Porque poderia ser uma análise sociológica, antropológica, sociológica. Iria dizer: não, essa lei é muito boa, é interessante, nós vamos também ver por que ela é boa, na verdade, mas ela foi dada para aquele povo, naquela época, naquele instante, naquela sociedade. Hoje nós vivemos uma outra sociedade, nós vivemos uma outra realidade. Essa lei serve? Essa lei se adequa? Será que essa lei não necessita, mesmo vindo de Deus para aquele povo, será que essa lei não necessita de uns ajustes ou de uma adequação? Ou, como o pessoal gosta de usar a expressão, uma ressignificação, uma contextualização nos dias atuais? Porque ela foi dada àquele povo. O povo estava no deserto, aquele povo vivia como uma tribo, ainda nem era considerada nação. Na verdade, era uma reunião de várias tribos, de 12 tribos, não era isso? Então, ela tem, porventura, algum encaixe nos dias de hoje? É um questionamento até razoável, concorda, Ramon? Só que nós temos uma resposta para isso. A lei de Deus, ela é espiritual. Por que ela é espiritual? Vamos lá, João. Quem quer ajudar, João? Quem é que lembra? Certo, porque vem do Espírito de Deus. Ela foi dada por Deus. Deus é três. Ela foi dada pelo Espírito de Deus. Ela é uma lei espiritual. Quem disse isso foi o apóstolo Paulo, não foi? Está onde? Essa referência a gente tem que ter decorada. Onde Paulo disse que a lei é espiritual? Quase. Não é Gálatas, não. Hein? Não. Na sequência, a primeira carta que Paulo escreveu, na sequência da Bíblia. É qual? Qual foi a primeira carta que Paulo escreveu na sequência que a gente tem hoje da Bíblia? Romanos, capítulo 7. Abra aí. Essa aí tem que estar decorado, viu? Essa tem que estar decorado.
Isso é um versículo chave. Romanos 7, vocês vão me dizer qual é o versículo que está dizendo que a lei é espiritual. Isso é importantíssimo. Vamos, João, para você se redimir, diga o versículo. Como é que diz o Romanos 7,14? Muito bem, então a lei é... Paulo estava falando, irmãos, da lei de Deus, da lei moral. Ele não estava falando nem da lei civil, nem da lei cerimonial. Ele não estava falando dessa lei, não. Ele estava falando claramente da lei que Deus entregou ao povo no Monte Sinai. O próprio Deus, com o dedo dele, escreveu nas tábuas. As primeiras tábuas foram quebradas, porque Moisés passou pouco tempo com Deus e o povo já estava desenfreado, já estava pecando, já estava descrendo. É assim que acontece. E Moisés não aguenta. Deus disse: desça que o povo está pecando. Eu estou escutando, Deus, um barulho. É guerra, é guerra. Ele disse: não, meu filho, não é guerra não. Vá lá para você ver o que é que acontece. O povo está desenfreado, pecando. E ele desceu e não acreditou, irmãos, naquilo que viu. E disse: quebrou a tábua de pedra. Você tem ideia, dá para a gente ter ideia do que é que Moisés, qual o sentimento de Moisés com relação a tudo aquilo que Deus fez por eles. Até aquele momento já tinha feito grandes coisas, a libertação da escravidão. Deus já tinha se manifestado, não é, irmãos, daquela maneira, através de trovões e relâmpagos, e o povo tremendo. Mas passou pouco tempo. Foi essa lei que Paulo está se referindo. Então ela vem do Espírito de Deus, ela é espiritual. Paulo que diz isso, irmãos. Paulo está dizendo isso já na nova aliança. Eu sempre procuro enfatizar, mostrar para os irmãos. Quando foi que ele disse isso? Ele não disse isso antes, não, ele disse agora. Ele disse analisando toda a conjuntura, toda a situação. Ele disse isso analisando, quando ele disse miserável é um promissor, ele disse que era miserável na condição que ele estava, porque muitos dizem assim: não, Paulo fez referência a esse miserável antes da conversão dele. Não, a referência que ele faz em todo momento da lei de Deus é se aplicando à condição atual dele. Então ele diz que a lei é boa na condição que eu estou no momento. Então a lei não é, e nem foi dada naquele momento específico para aquele povo, naquela época, para aquela sociedade. E Paulo está dizendo: a lei é boa, a lei é espiritual, e ela se dá nesse momento para todos. A obediência da lei é necessária. Agora, ela só consegue ser obedecida na sua intenção quando você é guiado pelo Espírito, porque é por isso que a lei de Deus é espiritual, irmãos. A gente precisa entender isso. Por quê? Porque sua obediência se dá quando o indivíduo é guiado pelo Espírito de Deus, ele é assistido pelo próprio Espírito de Deus. É claro que o homem não vai nunca conseguir, na condição que ele está, cumprir a lei na sua inteireza, na sua totalidade. Ele não vai. Paulo mesmo disse. É por isso que está lá Romanos 7. Ele disse: eu quero, o bem está em mim, mas eu não consigo fazer. Mas o Espírito me guia. Quando eu quero cumprir essa lei para eu me justificar diante de Deus, eu morro, eu sou morto. Essa lei me mata, porque ela requer perfeição. E aí onde está, por isso que a lei é boa, porque a lei mostra isso, mostra a condição do homem. A lei é boa porque mostra que o homem não tem condições sozinho de cumpri-la. E a lei mostra que por conta disso, como eu não tenho condições de cumprir, a minha tendência natural é a morte. E eu, consciente de que a minha tendência natural é morrer, eu disse: e agora? Que faremos? E agora o que é que eu faço? E a própria lei de Deus, o Evangelho diz: corra para Cristo. Ele cumpriu a lei.
Então você vai correr para Jesus Cristo. Você vai dizer, miserável homem que sou. Você vai dizer, como cego, Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. A lei vai nos pegar na mão e levar para Jesus Cristo. Vai nos mostrar Cristo. Ninguém, irmãos, vai até Cristo se não tem consciência da sua condição. Ninguém. Ninguém vai para o médico, irmão, se não sabe que é preciso, que é necessário. Aí você diz, mas a pessoa vai para o médico para fazer check-up. Por quê? Porque você sabe que se você não fizer um check-up, você vai adoecer. Quando for para o médico, vai ser pior. Então ninguém vai até Cristo sem ter a consciência de que necessita de Cristo. E quem é que vai mostrar isso? Quem vai me apontar a condição, a necessidade de Cristo? A lei. Porque o homem vai tentar fazer aquilo que é certo, vai tentar aplacar a sua consciência, porque a lei de Deus fala a consciência também, fala a consciência do homem, fala o espírito do homem. A lei está lá, ó, batendo. O homem diz, eu tenho que aplacar, eu tenho que diminuir essa pancada, eu estou recebendo essa pancada todo dia direto. Como é que eu faço isso? Aí ele tenta aplacar fazendo coisas boas. E a lei vai dizer, não é suficiente, não é suficiente, não é suficiente, tu ainda está devendo, tu ainda está devendo. Até que quando a graça de Deus alcança ele, ele corre para Jesus. Ele corre para Jesus. Foi assim com Nicodemos. Quando Jesus apresentou a realidade para ele, só tu precisa nascer de novo. Ele ficou sem entender. Naquele momento, ele não entendeu não, irmãos. Mas depois ele passou a entender, correu para Jesus. Correu para a necessidade. Quando ele foi até Jesus, ele foi com o sentido de justificar. Mestre, sabemos que tu és quem, ninguém faz essas coisas se não vier da parte de Deus. E veio com aquela conversa toda, aquela coisa. Que conversa é essa? Conversa religiosa. Esses religiosos que a gente leu aqui em Filipenses capítulo 3, os religiosos que eram inimigos da cruz de Cristo. Nicodemos era um inimigo da cruz de Cristo, mas ele sabia que era inimigo, ele pensava que era inimigo, ele foi até Jesus, chamando Jesus de mestre. E não, irmãos, a lei mostra isso. A lei é espiritual, a lei é necessária nos nossos dias. Não para a salvação, como nunca foi. Nunca foi necessária para a salvação. A salvação é por meio de Cristo somente. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então nós aprendemos, irmãos, que vimos inicialmente que a lei é espiritual. Nós vimos que primeiramente a lei é boa. E vimos que este mandamento trata da santidade da propriedade. Por quê? Porque a propriedade ou a riqueza foi criada por Deus e foi confiada ao homem, para que ele usasse de modo a glorificá-lo, de modo que o homem usasse para o serviço, para o seu serviço, para o seu benefício, para o benefício do próprio, para o sustento da causa do Senhor. Como na criação, depois da queda, o homem tem que dividir a administração de tudo com o seu próximo, a lei de Deus é absolutamente necessária, porque a inclinação do homem sempre vai ser para o mal, para o egoísmo, para a inveja, para o ciúme. Nessa, né, inclinação, o homem tem ciúme. O homem tem as coisas, o outro tem, você fica com ciúme, com inveja do outro. Rapaz, ele tem isso, eu não tenho. Eu só pude comprar um carro prata, eu queria um vermelho, igual ao do seu Pedro. Acho bonito esse vinho, mas não podia. Aí eu fico com inveja, ciúme. Carro, da cor. Essa é a tendência natural, ou não é do homem? Não fica satisfeito com o que tem. Aí a lei de Deus vem para regular isso aí. Ele diz, não furtarás. Você está insatisfeito? Você está querendo a coisa do outro? Isso é cobiça. A lei de Deus não diz isso? Então a lei de Deus
está para isso. O 8º mandamento, irmãos, exige não somente que nos guardemos de roubar o bem do próximo, mas que conquistemos e conservemos aquilo que é nosso. Então nós aprendemos, irmãos, que a Bíblia autoriza a propriedade privada. O que o mandamento proíbe é retirar do próximo aquilo que lhe pertence. Nós vamos ver que retirar não é só tirar o bem, tirar a coisa, roubar, não. É muito mais. E provavelmente a gente já começa a tocar nesse assunto hoje. Então, revisando algo que eu considero extremamente importante, que nós estudamos na primeira parte, foi: a Bíblia diz que nós podemos possuir as coisas, que nós não devemos tirar do outro aquilo que ele tem, não só seus bens, mas inclusive sua honra. É roubar. Quando eu não dou a honra devida, eu também estou roubando, estou retirando algo que lhe pertence. Por isso que o mandamento é tão amplo, por isso que ele é espiritual, porque ele vai profundo. Ele vai tanto naquilo que você faz, como naquilo que você não faz, mas deveria fazer. É isso. Por isso que a lei de Deus é tão profunda, ela vai direto no coração, na mente, desvendando. Ele vai mostrando, ele vai dizendo: olha, aquele sentimento, aquilo que tu estás nutrindo, aparentemente é bom, tem uma aparência de coisa boa, mas a lei está mostrando que tu está com aquele sentimento, que a tua motivação não é glorificar a Deus. Então isso é o quê? Isso é pecado. Sabe aquela tua motivação? Tu está fazendo isso por causa de tu mesmo, do egoísmo. Tu não queres sofrer. Tu está querendo evitar o sofrimento por amor ao reino de Deus. Então tu está com esse sentimento aí. A lei está te mostrando, isso aí é pecado. A lei de Deus vai profundo. Quem é que pode desvendar isso? Só a palavra de Deus. Só a espada de 2 gumes. Ninguém mais, não tem condições. Só a espada de 2 gumes. Então nós aprendemos, irmãos, que o mandamento não diz, esse mandamento não diz: não terás algo exclusivamente teu, mas compartilharás tudo o que tu tens com o próximo. O mandamento não diz isso. O mandamento diz: não, você não deve tomar para você aquilo que pertence ao outro. Por que nós dizemos isso? Porque tem uma linha de pensamento que influencia muito os jovens, principalmente os jovens, mas os adultos também, mas começa com os jovens, que é muito atrativo. Por quê? Porque tudo de Satanás, irmãos, é atrativo. Satanás não vai lançar algo, irmãos, que não seja interessante para você. Ele não vai querer que você compre uma ideia dele, sendo uma ideia logo de cara que você diga que é ruim. Você pelo menos vai ter que parar para pensar, você tem que parar para refletir. E se você refletir e não tiver a referência da palavra de Deus, você cai, porque ele prepara as armadilhas para isso. Então tem uma linha de pensamento que diz: tudo deve ser de todo mundo, nada deve ser de ninguém, tudo deve ser compartilhado, as coisas devem ser todas distribuídas para que todo mundo tenha tudo igual e ninguém tenha falta de nada. Isso é bonito ou não é? É muito bonito. Mas o que é que a Bíblia diz a respeito disso? A Bíblia diz, já nesse mandamento, quando eu digo não furtarás, ela está pressupondo que tem gente que tem uma coisa, tem gente que tem outra e pertence à pessoa. Não é tudo compartilhado. O 10º mandamento reconhece e protege a posse de bens para outras pessoas. Não cobiçarás aquilo que é do teu próximo, é dele. A casa dele, a mulher dele, é dele. Então, a Bíblia está dizendo, está reconhecendo que tem coisa que pertence aos outros. As leis do Antigo Testamento, especialmente em Levíticos, reconhecem isso. Reconhecem isso, olha, aquela terra pertence, foi distribuída para aquela
pessoa, para aquela família, para aquela tribo, é dela. No fim das contas, tudo pertence a Deus, mas Deus lhe concedeu a administração, a posse, a mordomia. Então é o quê? É dele. Porque tudo é de Deus e Deus deu para ele, então é dele. Nós vimos que as parábolas de Jesus fazem referência a pessoas que tinham terras, que tinham vinhas, plantações, tinham bois, gados, tem muitos bens. Um senhor que tinha muitos bens, naquela época, quando diz muitos bens, ele tinha terra, tinha plantações, não era? Normalmente tinha as plantações, tinha de cereais, tinha de vinhas. Dificilmente não tinha bois, ovelhas, camelos, carneiros, dificilmente, né? Isso para Jesus era algo normal na sociedade. Jesus não disse que nada disso era errado. Em Deuteronômio, nós vemos a importância de respeitar os direitos de propriedade dos outros. Em Provérbios, nós estudamos, nós lemos aqui que há uma valorização daquele que adquire da forma correta os seus bens, através do esforço pessoal. Até quem é preguiçoso, ele diz, vai ter com a formiga. Agora, tem algo, irmãos, que inclusive eu, na minha mocidade, é importante a gente refletir, porque eu pensei errado. Eu avaliava o seguinte, vamos abrir nossas Bíblias. Porque o pastor está dizendo tudo isso, mas tem um exemplo na Bíblia aí. Não é um exemplo, é um fato, é uma coisa concreta, que aconteceu inclusive já no Novo Testamento, que parece que contraria um pouco o que o pastor está dizendo. Atos dos Apóstolos. Vamos abrir nossas Bíblias em Atos. Primeiro em Atos capítulo 2. Isso é um erro, irmãos, que eu cometi de falta de conhecimento, né? Falta de sabedoria. Atos 2,44 diz o quê? Leia aí, Ruth, por favor. Ô pastor, está dizendo aqui que os irmãos lá da igreja primitiva tinham tudo em comum. A igreja primitiva não praticava o comunismo, não? Pergunta boa, né? Quando a igreja nasceu, a gente fala tanto da igreja primitiva, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. E aí, João, será que ele aqui está dizendo que tinham tudo em comum? A origem da igreja significava que a igreja praticava o comunismo? Eu fiquei pensando nisso. Eu acho que era um tipo de comunismo aquilo dali. Ia ficar na minha cabeça. Mas eu quero trazer esclarecimento aqui para os irmãos e mostrar que eu estava errado. A falta de conhecimento, a falta de aprofundamento na palavra de Deus leva a gente a ter esses tipos dessas conclusões equivocadas. Veja, a forma, primeiro, como aqueles irmãos tinham tudo em comum, é muito diferente, irmão, da concepção do comunismo ensinada hoje. Primeiro começa por aí. Como é que eu digo que era muito diferente? Olha, em primeiro lugar, ali ter as coisas em comum era algo voluntário, já começa aí. Os irmãos faziam isso, e o apóstolo Pedro disse isso de forma muito clara. Olha aí, Atos 5,4. O que é que Pedro diz? Está logo adiante. Atos 5,4. Vamos, Aline, leia aí, por favor. Pedro disse, se você tivesse ficado para você, ou seja, conservando, não era seu, era seu, você não precisava vender. E se você vendesse, o dinheiro não seria seu? Seria seu. Se fosse, irmãos, obrigado, Pedro não tinha dito isso. Pedro tinha dito, você não sabia que tinha que vender e entregar tudo, para que a gente distribuísse igualmente com os outros? Concorda comigo, Ramon? Ele ia dizer isso, mas ele não disse, era seu, Deus lhe deu, em outras palavras. Você não tinha obrigação nenhuma de fazer isso.
Você faz se você quiser. Todos aqueles que venderam as suas propriedades e compartilharam, fizeram de forma voluntária. O comunismo pregado, ensinado nos livros, diz que é algo voluntário ou é obrigatório, compulsório? É obrigatório. Você não faz se você quiser, senão o Estado vai lá, toma e divide, não é? Não, mas até chegar no comunismo puro, tem que passar pelo Estado. Alguém tem que impor. Segundo a teoria, não é assim? Alguém tem que impor, vai ser o Estado. Porque ninguém de voluntário, irmãos, a não ser movido pelo Espírito de Deus, vai vender suas coisas, vai compartilhar sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Porque tem pessoas filantropas que fazem isso. Tem gente, irmãos, que aqui no Brasil a gente não tem muito conhecimento disso, mas em outros países como os Estados Unidos, tem gente que já doou milhões de dólares. Milhões de dólares, mas sendo cristão ou não. Está citando o dono da Colgate, que tem é um dos exemplos que a gente coloca aí. Mas tem muitas pessoas, e eu diria, eu não sei se tem milhões, talvez tenha gente que já tenha doado até bilhões de dólares para instituições de caridade, para pesquisas. Mas se não for pelo Espírito de Deus, então, primeiro, ter as coisas em comuns naquela época da igreja primitiva era voluntário e não obrigatório. Já tem uma grande diferença, não tem? Mas tem muito mais. Segundo, era parcial e não total. Ele não pegava tudo, absolutamente tudo que tinha e vendia e entregava na mão dos apóstolos para ele dividir. Não. Parte do que tinha eles doavam. Eles ficavam ainda com algumas coisas. Um dos exemplos é que a casa de Maria, mãe de João Marcos, não foi vendida. Isso não era para vender tudo, absolutamente tudo. Porque isso é o que prega o comunismo. Você não fica, nada é seu, tudo é compartilhado. Terceiro, lembra que a instituição dos diáconos veio porque a comida não estava sendo distribuída de modo justo? Então, se fosse tudo igual, não haveria esse tipo de problema. Então teve um problema. E os diáconos foram lá, instituídos, não para pegar as coisas do povo e distribuir igualmente, foi para atender às necessidades. Quarto lugar, foi temporário, irmãos. Isso não perdurou, não. Foi temporário. Isso foi uma situação, um momento específico em que a igreja viveu, que os irmãos viram que tinham posses, que haviam necessidade de fazer isso para acudir os outros, e eles fizeram de forma voluntária, sem obrigação nenhuma. Os apóstolos deixaram isso claro para Ananias e Safira, foi para Ananias somente, deixaram isso de modo muito claro, que era voluntário, que Deus não obrigava ninguém a fazer isso, que era seu, se fosse seu, podia permanecer seu. Você dá uma oferta, você ajuda o outro. Isso Deus não obriga, não obrigou, em nenhum momento há obrigação disso. E foi até determinado tempo em que a igreja precisou, os irmãos identificaram que havia essa necessidade e isso aconteceu. Depois, você não vai ver mais exemplo disso. Então, isso mais tarde foi descontinuado, provavelmente no tempo da grande perseguição que veio depois da morte de Estevão, quando os crentes se espalharam a partir de Jerusalém, eles foram dispersos. Quando eles estavam ali concentrados, viu-se essa necessidade, os irmãos fizeram voluntário, os apóstolos disseram um amém, fizeram a distribuição de forma adequada para quem estava necessitado, e depois você não vê mais isso. Eu pergunto, em quinto lugar, há algum exemplo de um tipo de comunismo implantado nas igrejas apostólicas? Não. Olha, os irmãos ali estão precisando, aí um se levanta, leva uma oferta, levanta uma oferta e ajuda. E Paulo vai lá, eu levo uma oferta, depois manda pela mão de outro, pela mão de um dos cooperadores, vê aquele que está necessitado, um ajuda o outro. Foi assim. A ordem não foi: vendam tudo, todo mundo venda tudo que tem. Peguem, avaliem
e distribua igualmente. Foi assim? Então, meu irmão, é errado pensar que a igreja primitiva vivia um tipo de comunismo que tem referência ao que nós temos hoje. Não tem. São características diferentes, distintas. Então você não pode dizer, não era um sistema assim, mas se vocês, eu estou dizendo porque isso aconteceu comigo. Eu pensei, só tinham tudo em comum. Logo nada. Logo vamos estudar, logo vamos verificar para ver se isso de fato é compatível com o que nós pensamos. E aí, irmãos, eu vou fazer uma pergunta ousada, com a resposta, não, uma pergunta adequada com uma resposta ousada. Qual seria então o padrão indicado pela Bíblia para isso se dar? Ou o papel do Estado? Como deveria ser o papel do Estado no que diz respeito à atuação? Uma vez que eu estou dizendo aos irmãos que há uma linha político-ideológica econômica que diz que o ideal é que todo mundo tenha tudo em comum. Como é então que se deve haver isso? Porque, como eu disse aos irmãos, para chegar nesse tudo em comum, o Estado vai e obriga depois, porque se não obrigar ninguém vai fazer, nem se iludem, nós sabemos disso. Então, qual seria então o padrão indicado pela Bíblia para se ter um sistema que fosse justo? Sim, é uma pergunta interessante com a resposta ousada, né? Porque você vai... Mas a Bíblia, irmãos, a Bíblia nos dá, irmãos, diretrizes para entender aquilo que é melhor e um certo padrão que vai trazer mais equidade, mais equilíbrio no que diz respeito ao governo. Qual seria? Primeiro, a gente precisa entender que Deus foi quem instituiu o governo civil. Foi Deus que instituiu o governo civil. Ou seja, a organização do Estado foi Deus que deu. Tá? E Ele deu para quê? Essa resposta é extremamente importante. Para qual foi o objetivo que Deus deu, que instituiu o Estado, o governo civil? Foi para quê? Quando eu falo o Estado, o governo civil, é as autoridades, a estrutura que nós temos, né, na sociedade. Nós temos um governo, nós temos no nosso país uma estrutura de governo, né? Nós temos quantos poderes instituídos? 3 poderes. Bora, Abraão, você que está estudando concurso, quais são os 3 poderes instituídos no nosso país? Pronto. Isso é um sistema de governo, né? No executivo você tem sua organização, né? No legislativo você tem sua organização, no judiciário você tem sua organização, né? Em outros países aí nós temos um sistema de governo, aqui no Brasil presidencialista, outros têm parlamentarista, outros têm uma monarquia, né? Uma monarquia parlamentarista, etc. Cada sociedade se organiza de um jeito, mas em si, em tese, quem instituiu os governos, né? O governo civil foi Deus. Para quê? Por que Ele fez isso? Para a gente se reger. Muito bem, para que tenha uma organização, né? Para que mais? Punir os rebeldes significa o quê? Fazer? Pronto. Então, um dos objetivos primordiais do governo é a justiça. Por quê? Porque a inclinação, lembra que eu falei da inclinação do homem, do coração do homem, é o quê? É ser egoísta, é ser mau, é puxar as coisas para si, para ele mesmo. E o outro? E o próximo? Deus deixou a terra para ser governada. Tá certo. Era bom antes da queda. E depois da queda? Como fica? É por isso, irmãos, que a lei de Deus foi implantada no coração de todo homem. É por isso. Para que o homem seja julgado por ela. Então Deus instituiu o governo civil para o bem-estar das pessoas, tá certo? Por meio da manutenção da justiça na sociedade. A lei civil
para o povo da antiga aliança foi dada para que a justiça fosse uma marca visível, não apenas para Israel, mas para os povos vizinhos. Lembra que nós lemos de Deuteronômio 4? Que Moisés disse, quando os povos disseram, que povo tem leis tão justas e que tem um Deus tão presente no meio deles? Não é? Então, por onde eu vou me guiar, irmãos, para ter leis justas? Eu vou me guiar por onde? Pela palavra. Eu vou me guiar por onde? Que parâmetros? Eu vou olhar a lei que Deus deixou para o seu povo, na antiga aliança. Era algo, irmãos, tão espantoso naquela época, tão espantoso, a lei que Deus deixou, e ainda é nos nossos dias. É algo espantoso, porque essa lei, quando Israel seguisse, irmãos, ele ia glorificar a Deus, o seu governo ia exercer equidade, ou seja, ia tratar as pessoas da forma adequada, equânime, ver as suas necessidades. Era algo tão espantoso que até o inimigo era para ser tratado com amor. Amar o seu inimigo não é coisa do Novo Testamento, não, é do Antigo. Onde é que você ia ter isso, irmão, no passado, naquela época? Onde é que você ia ter, como está lá em Êxodo 23, 4, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lhe reconduzirás. E nós aprendemos isso, né, quando estudamos Deuteronômio, que lhe reconduzirás, sabe o que é? É pegar aquele animal, cuidar, tratar dele, entregar na mão do dono. Mas do que dono? Aquele seu inimigo. Onde é que você ia encontrar uma lei dessa naquela época? Irmãos, muitas outras leis iam promover o bem-estar do povo como um todo. Em Êxodo 23, 10 e 11 diz, 6 anos semearás a tua terra e colherás os seus frutos, porém no 7º ano o deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer, e do sobejo como os animais do campo, assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Você vai semear, você vai plantar, você vai colher, durante 6 anos, no 7º ano você vai deixar a terra descansar, os animais vão descansar, a terra vai brotar, o pobre vai lá, vai ter o que comer, os animais vão ter o que comer, vai ter descanso, você não vai morrer de trabalhar, como nós estudamos, Deuteronômio 22, 8, diga estudamos, a gente estudou em casa. Quando edificares uma casa nova, far-lhe-ás no terraço o que, Ruth? Parapeito, para que nela não ponhas culpa de sangue se alguém de algum modo cair dela. Leis que protegem a vida. Isso. Na guerra, você cuide das árvores. Na guerra também, quando você for fazer guerra contra uma cidade, você não vai destruir as árvores frutíferas não, rapaz. Você vai manter as árvores. Você tinha um cuidado com os bens do próximo. Se você tinha do seu inimigo, você tinha o bem do próximo, está lá em Deuteronômio 22, de 1 a 4. Você tem leis a favor dos pobres, Deuteronômio 15, 7 a 11, Levítico 25, do 35 ao 38. Você tinha a garantia do sustento do culto, Deuteronômio 18, do 1 ao 8. Você tinha leis para o homicídio culposo e as cidades de refúgio. Você tinha leis para o homicídio doloso. Você tinha leis que geravam a justiça na sociedade, que promoviam a justiça, promoveriam um ambiente propício, para quê? Para que o povo fosse próspero, respeitasse a propriedade. Não mude os marcos, não mude os marcos. Isso iria promover tanto a prosperidade material, quanto a prosperidade, mais importante, espiritual. Espiritual, porque na lei estava dizendo assim, olha, cuide do sacerdote e do levita. Essas concepções, irmãos, se mantêm na nova aliança.
porque o homem caído tem a tendência de buscar o seu próprio interesse, favorecer a si mesmo e o dos outros. Veja, as concepções se mantêm. Não estou dizendo que as leis vão ser as mesmas, mas ali você tem princípios, padrões de justiça que devem ser seguidos. Então eu quero dizer que o governo civil, ele continua sendo válido na nova aliança. Romanos 13 diz assim, abra a sua Bíblia em Romanos 13. Nós vamos ler do 1 ao 7, quero que o irmão acompanhe. Romanos 13, do 1 ao 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Olha, se a autoridade procede de Deus, que autoridade? Isso é o governo civil. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Isso aqui a gente está falando de autoridade civil e autoridade eclesiástica. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados, olha, governo civil, não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus vingador, para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos. Olha, está vendo como é que eu vou sustentar o governo? Eu tenho que pagar tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Então eles têm um serviço, eles têm uma missão, que é manter a justiça, que é punir o mal e proteger o que é bom, o bem. 7. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. A quem honra, honra. Nós vamos ver de forma detalhada que esse ponto aqui diz respeito a um dos deveres do 8º mandamento. Quando você não dá honra e respeito a quem merece, você está roubando dele. Isso é um furto. Uma pessoa deveria ser honrada, não foi? Você está furtando algo que Deus concedeu a ele. Deus não concedeu a ele honra? Foi. Você não deu a honra devida, você roubou. Não é interessante? Então, se mantém ou se não mantém a estrutura do governo civil na nova aliança? Paulo confirma isso? Confirma. Confirma um pagamento de tributo, de imposto, de taxas. Agora, evidentemente, na situação em que nós vivemos, né, irmãos? É preciso dizer, há um abuso tremendo por parte das autoridades, das nossas autoridades, das autoridades do nosso país, com relação ao imposto, taxas e os serviços que elas não oferecem. E nós podemos cobrar delas. E nós vamos cobrar delas com base na Escritura. Você pode chegar para elas e dizer, você não está cumprindo a função na qual Deus lhe colocou. Porque você vai dizer que quem lhe colocou aí foi Deus. Não pense que foi só pelo voto, pela indicação. Porque você sabe que tem cargo no judiciário que é por indicação, né? O Supremo Tribunal Federal mesmo, ninguém vota em ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é indicado pelo presidente da República, sabatinado pelo Senado Federal, e em sendo aprovado, é para lá. Tem que ter o QI alto para poder ser do Supremo Tribunal Federal, né? Então, irmãos, essas pessoas, elas foram colocadas por Deus lá, e elas têm a obrigação de cumprir com a sua função, e o cristão vai requerer dele disso, por parte da Escritura. Você vai chegar para lá, a maior autoridade que tem diz, olha, Deus disse que você deve cumprir corretamente
com a função a qual você está lá, porque foi Ele que lhe botou lá. Então você fala com a autoridade da Escritura. Agora, lógico que foi votado, foram, né? A grande maioria é por voto. Aí você vai dizer, foi o povo que me botou. Aí você dá a resposta que Jesus deu a Pilatos. Poder você tem se do céu não lhe fosse dado. Você tem poder sobre mim porque foi lhe dado. Quem lhe deu foi Deus. Não pense em outra coisa, não. Eu quero concluir, irmãos, lendo os deveres exigidos no 8º mandamento. Vamos chegar na pergunta 141. Eu dei uma pincelada, né, no domingo passado, e esse agora, como uma forma introdutória, tá, de uma maneira introdutória, até para retirar, né, alguns entendimentos errados. Evidentemente, ainda vamos tocar um pouquinho em algumas questões nesse sentido, mas vamos nos concentrar mais agora nos deveres exigidos no 8º mandamento. Então, normalmente é aquele, né? Qual é o mandamento, os deveres, os pecados proibidos e as razões anexas quando tem. Né? Esse mandamento não tem razão anexa, né? Só não furtarás. Ok? Mas quais são os deveres exigidos no 8º mandamento, para a gente finalizar? Os irmãos já devem saber, são vários, né? Vários deveres. Cada mandamento desse tem muito dever. Quais são? Primeiro, a verdade, a fidelidade e a justiça nos contratos e no comércio entre os homens. Segundo, dá a cada um o que lhe é devido. A gente viu, né, na leitura, a gente vai dar mais uma trabalhada nele, nesse Romanos 13, 7. A restituição de bens ilicitamente tirados de seus legítimos donos. A doação e a concessão de empréstimos livremente conforme as nossas forças e as necessidades de outrem. Quinto, a moderação de nossos juízos, vontades e afetos em relação às riquezas deste mundo. Sexto, o cuidado e empenho providentes em adquirir. Sétimo, guardar, usar e distribuir aquelas coisas que são necessárias e convenientes para o sustento de nossa natureza e que condizem com a nossa condição. Oitavo, um meio lícito de vida. Nono, e a diligência no mesmo. A diligência no modo lícito de vida. Décimo, a frugalidade. 11º, evitar demandas forenses desnecessárias. Disputas desnecessárias. Disputas por posse, por dinheiro, por coisa, por recurso, de forma desnecessária, de forma nenhuma. Para quê? Não, eu não perco 10 centavos para ninguém. Você já encontrou alguém que diz isso? Eu não perco 10 centavos para ninguém. Que é isso? Aí vai para... Não, eu vou para a justiça. Eu dou um boi para não entrar numa briga e uma boiada para não sair. Está disputa, né? E às vezes é com relação a isso. E fianças ou outros compromissos semelhantes. E o esforço por todos os modos justos e lícitos para adquirir, preservar e adiantar a riqueza e o estado exterior, tanto de outros como o nosso próprio. Nós vamos ver cada um desses, com os versículos bíblicos relacionados a eles, os nossos deveres para com o 8º mandamento. Como vemos, irmãos, o mandamento é bem amplo, né, no que diz respeito aos deveres que nós temos para com ele. E certamente grandes lições nós temos aqui para as nossas vidas, grandes mesmo. E ainda temos os pecados que nós vamos estudar, né? Vamos sempre orando e pedindo a Deus a graça para que a gente vá compreendendo sua vontade para as nossas vidas, que não sejamos enganados, né, iludidos por pensamentos outros, por ideias e ideologias, que saibamos adquirir aquilo que é nosso, respeitar aquilo que é do outro, viver de forma equilibrada, frugal, conforme a vontade de Deus. A Deus pertence a terra e tudo que nela existe.
e nós somos mordomos. Nós somos administradores, peregrinos e forasteiros, porque essa terra aqui não é a nossa. Que Deus nos abençoe. Amém.